Então, boa tarde, companheiras, companheiros do Brasil, da América Latina, do Caribe e dos Estados Unidos que estão nos escutando nessa tarde. Eu sou Valdeci Nascimento, essa é mais uma live promovida pela Articulação de Organização de Mulheres Negras Brasileiras, a MNB, que, como estratégia de incidência política, constrói o Março de Lutas. E pensando que o Março de Lutas tem um conjunto de atividades e ações que precisamos dar visibilidade da participação política da população negra, hoje abrimos com o primeiro debate no Brasil sobre a avaliação de Durban, os impactos, monitoramento e um conjunto de questões que nós vamos trocar aqui com as companheiras de Porto Rico, com Doris Quiones. Bem-vinda, Doris, boa tarde. Com Jaribu Rio, do Mississippi, das trabalhadoras, fundadora do Centro das Trabalhadoras do Mississippi de Direitos Humanos. Bem-vinda. Maria Aparecida Bento, psicóloga, doutora fundadora do Centro de Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT. Cida, bem-vinda, amiga, companheira. Quero cumprimentar também e agradecer a parceria do CUTNE, na figura de Filó e Davi, que têm sido parceiros estratégicos na construção da luta das mulheres negras no Brasil. Agradecer às nossas companheiras Marie, que é da Quilomba Coletivo, que se colocou voluntariamente para ser nossa intérprete, Priscila, e também são essas três que são as nossas intérpretes. Quero comunicar que Genevieve, que é do Afro Resistência, teve um problema de agenda e de ontem para hoje, talvez ela não apareça, mas ela enviou um vídeo para que, ao final das nosso debate, a gente possa apresentar a posição de Genevieve. Gostaria de combinar com vocês. São 15 minutos de fala para cada uma, certo? 15 minutos de fala. Começa eu fazendo a apresentação, depois de mim vem Jaribu Rio, depois vem Cida Bento, depois vem Doris, e ao final a gente coloca aí, trazendo as questões, as problematizações do debate que hoje inicia. Sem dúvida nenhuma, para nós, fazer uma reflexão 20 anos depois, é óbvio que Durban, como todas as conferências internacionais, teve Durban mais 5, Durban mais 10, Durban mais 15, e nós estamos querendo também pensar Durban mais 20, né, Cida? O que é o Brasil 20 anos depois daquela conferência de Durban? O que é a América Latina 20 anos depois da conferência de Durban? O que está acontecendo nos Estados Unidos 20 anos depois da conferência de Durban? O que nós conquistamos? Quais foram os passos ou quais foram as metas que nós conseguimos atingir e quais são os impedimentos? E a quantas andas o enfrentamento ao racismo na região? Então, na nossa concepção da MNB, os 20 anos de Durban não pode passar sem que a gente faça uma reflexão do impacto de Durban do ponto de vista internacional. Não só o Brasil, mas a região. Como que as Américas vai ser impactada com esta ação de Durban, que foi um movimento grandioso, foi uma das grandes articulações contemporâneas na luta antirracista. Eu e Cida, mais particularmente, estivemos no processo de construção de Durban, nos encontramos aí no caminho, debatendo, discutindo sobre um conjunto de questões que, para nós, eram de extrema importância. Eu não fui a Durban, mas dirigia um programa na Bahia, e nós trouxemos Durban para Salvador, Bahia, porque nós transmitimos a conferência de Durban direto, todos os dias, para os nossos alunos. Nós tínhamos, em média, 800 alunos que participavam durante a manhã, a tarde, a noite, dos diversos temas ofertados pela conferência. Ou seja, se a gente não vai até lá, a gente traz a conferência até nós. Por quê? Era de fundamental importância difundir as questões estruturantes que se discutiam naquela conferência. Era de extrema importância fazer um pacto mundial de enfrentamento ao racismo. E por isso nós não podemos, que eu tenho certeza que vocês concordam comigo, e Cida mais particularmente, é por isso que não podemos
deixar passar, mesmo no contexto da pandemia. Inclusive, o contexto da pandemia é uma ferramenta estratégica para a gente avaliar o que é que, de fato, se pôde propor e avançar no que diz respeito ao enfrentamento ao racismo no mundo no pós-Durban. Mais que isso, eu gostaria de fazer uma provocação dessa tarde. O Brasil vive uma situação de completo genocídio da população negra. E nós precisamos aproveitar as comemorações dos 20 anos de Durban para pressionar a ONU e os Estados-membros da ONU para punir o Brasil como um país genocida. Essa é uma das expectativas que nós temos quando a gente abre o março. E em comemoração ao dia 21 de março, o Dia Internacional contra o Racismo e todas as formas de opressão e intolerâncias correlatas, resultante da luta na África do Sul, né? É a luta da África do Sul, é o apartheid na África do Sul, é o levante de Shepherdville que vai possibilitar que a gente consolide o dia 21 de março. Então, companheiras, bem-vindas para essa tarde gloriosa, porque nós sabemos a tarefa que nós, mulheres negras, temos e os desafios que estão postos para que a gente construa uma nação segura para a população negra, para as mulheres negras, para as meninas negras, para os homens negros, para as mulheres trans negras, ou seja, nós temos uma tarefa nas mãos e que precisamos olhar os desafios e seguir lutando. Convido Jaribu Rio, nossa companheira fundadora do Centro dos Trabalhadores do Mississippi para os Direitos Humanos. Bem-vinda, a palavra é sua, cada uma de nós tem 15 minutos para fazer sua abordagem e eu vou mediar um pouco a fala dessas pessoas, problematizar um pouco se for necessário. Thank you, my sister, and thank you. Obrigada, minha irmã. Obrigada a todo mundo que está com a gente aqui hoje. As conexões e as conexões entre nós, afrodescendentes. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui hoje e ter essa conversa sobre Durban depois de 20 anos. E nós olhamos para os Estados Unidos, nós estamos na barriga da besta. Os assassinatos de pessoas negras, o sequestro de pessoas negras da África, nós vemos o mesmo genocídio, nós vemos as mesmas práticas, a brutalidade policial, nós vemos as mulheres negras serem abusadas no trabalho, nós vemos a mente das nossas crianças serem corrompidas pela Jim Crow Lei. Nós continuamos demandando a humanidade, nossos direitos humanos. Como nossos irmãos sabem, todo mundo na audiência também, durante Durban, em 2001, 20 anos atrás, a violação dos direitos humanos foi um fato e um crime contra a humanidade. E o que aconteceu com aquela designação de que a escravidão foi um crime e as suas reparações? E como nós sabemos desde o início da organização de Durban, que o governo dos Estados Unidos ameaçam e nunca participaram efetivamente das soluções por causa das reparações das vítimas da escravidão e também com a nossa solidariedade com o povo palestino, que está acontecendo coisas horrorosas lá, como sabemos, nesse momento aqui, agora que estamos falando. A dúvida é, o governo dos Estados Unidos um dia vai tomar a responsabilidade sobre
o sequestro dos negros na África, e tudo que a gente vê contra a população negra até hoje nos Estados Unidos, a gente hoje está ao lado dos funcionários da Amazon que estão tentando no Alabama reconhecer sua humanidade, seus direitos trabalhistas. A Amazon, que está fazendo milhões e não conseguem reconhecer a humanidade desses trabalhadores, dessas pessoas. Nós vimos o número de concessões e de os arranjos que são feitos com os opressores, os acordos que são feitos com os opressores em Durban. A reparação deveria ter sido incluída dentro do acordo, porque a sociedade vem sendo dividida desde antes de então. E é importante reconhecer o direito dos palestinos e os opressores constantemente falam, mas não consideram de fato os palestinos como seres humanos e donos do seu próprio país. Eles estão sendo colonizados em seus próprios países. E os colonizadores estão até agora se questionando se eles deveriam ou não serem considerados, ser reconhecidos. E essa noção que permeia todo esse tipo de relação é o racismo, que é o nosso maior problema desde Durban mais 5, Durban mais 10, Durban mais 20. A questão é que pessoas negras foram roubadas do continente africano e trazidos para as Américas e para os outros países da diáspora africana. E essas questões continuam na mesa, continuam questões sem resposta, e pelas leis, pela impunidade da lei, pelas nossas pessoas negras que continuam sendo assassinadas até hoje. Então, companheira Haribu Rio, muito obrigada pela sua intervenção. Creio que vamos ouvir Cida Bento, porque são falas que vão se complementar, né? Eu entendo dessa forma, né? Cada uma vai ter um olhar e esses olhares se complementam. Com certeza, nós não temos discordância da abordagem que a companheira Haribu traz para a gente, né? Nós continuamos em marcha, nós continuamos em luta, porque as nossas conquistas sempre vêm pela metade. As nossas conquistas nunca vêm inteira como nós planejamos que elas cheguem até nós. Vida, 15 minutos, quando estiver faltando 5 minutos, eu vou levantar a mão aqui, ó. Olhe para mim que eu vou levantar a mão, sinalizando que faltam 5 minutos. Tá bom, ok. Bem, boa tarde a todas as companheiras que estão juntas neste momento, marcando a importância de Durban na nossa história coletiva. Eu me lembro de tantos momentos importantes da nossa história, mas nada como Durban, por quanto este momento foi importante em termos de construção coletiva das mulheres. Na época, pouco antes da conferência, nós tivemos um encontro, o terceiro encontro de mulheres negras, né? E quando eu tive recuperando esses dias as imagens,
o nosso diagnóstico, as propostas que fazíamos naquele tempo, as organizações que lá estavam, né? É sempre muito emocionante ver a nossa trajetória, as grandes mudanças, não tanto quanto a gente gostaria, a sociedade brasileira mudou, mas o grau de protagonismo que as mulheres negras foram assumindo na ponta de tudo hoje que está acontecendo na direção de a gente ter um Brasil mais humanizado. As mulheres negras estão tão na ponta, suas vozes estão tão audíveis, que a violência contra elas é muito intensa. E a reação das instituições se mexendo para mudar a sua realidade de exclusão, de violência, também tem me chamado muita atenção. Quando eu penso Durban, eu penso em Luísa Bairros, e foi uma mulher negra que nos liderou no processo de preparação da conferência. Eu visitei essa semana as imagens onde estava Luísa Bairros, os momentos que estivemos juntos, as principais mulheres negras hoje na liderança de instituições, não só de mulheres negras, mas instituições no campo de direitos humanos estavam lá. Nós falamos no nosso documento de mulheres negras, de poucos estudos sobre mulher negra, quando a gente fazia o diagnóstico. Hoje, os estudos ainda são insuficientes, mas nós temos uma profusão de estudos tratando da nossa condição de saúde, da nossa condição frente à violência, das meninas negras na educação, das jovens negras nas universidades. Então, hoje, e nós temos as mulheres negras muitas vezes lá nestes lugares, mas tinha que ser muito mais do que nós temos. Mas hoje nós temos um protagonismo de puxar o país, de lembrar o país o que é ser um espaço para todas e todos, que a resposta tem sido muito violenta com relação a nós. Quando eu olho o nosso diagnóstico, lá a gente já falava em violência, lá nós já falávamos em educação, nós falávamos em saúde, nós falávamos da situação das mulheres no trabalho doméstico, nós falávamos da repulsa às mulheres negras quando elas tinham uma orientação sexual não convencional. A gente discutia essas questões lá, como temos discutido na América Latina. Como temos documentos, eu mesma produzi um documento na área econômica com companheiras da América Latina e Caribe, especificamente sobre a condição de mulheres negras. Sim, então estamos avançando, mas avançando de uma maneira mais profunda e mais perigosa. Mais profunda porque não estamos só pensando em trazer a nossa pauta, em estar incluída nas instituições que aí estão, em que os estudos nos contemplem. Nós queremos mudar a sociedade brasileira. Nós queremos trazer outro tipo de valor, outro tipo de conceito de convivência entre as pessoas. Então, a gente é uma ameaça muito grande a tudo que está constituído. Né? Então, neste sentido, quando eu olho a nossa pauta de reivindicações, ela tem tantos dados atuais. A gente falou de coisas assim, dessa cooperação internacional entre nós, e essa cooperação internacional, essa cooperação também está em todo o Brasil. A gente tem rede de mulheres negras hoje em diferentes áreas. E surge uma rede de uma hora para outra. De repente, tem uma rede de desenvolvedoras de startups, tem uma rede trabalhando a segurança alimentar, tem uma rede trabalhando materiais didáticos para as crianças negras. Eu enfatizo que ainda precisa muito, mas que o grau de incômodo que as mulheres negras trazem hoje para o Brasil é muito grande, porque a nossa proposta de país é uma outra
outra proposta. E essa mortandade que nós estamos vendo hoje, que, no caso, o CERT trabalha uma organização, uma região de São Paulo, onde a população negra morre 10 vezes mais do que a população branca, que é Vila Brasilândia. Mas a gente trabalha lá com mulheres do Conselho Tutelar, com mulheres das religiões de matriz africana. São elas que abrem caminho, são elas que estão fazendo esse trabalho nesta periferia de São Paulo. Assim é em todo o país. Então, quando olhamos o nosso diagnóstico, a gente vê mudanças, mas não tantas quanto gostaríamos. Como quando olhamos o nosso protagonismo, tivemos 3 ministras negras, e uma delas foi aquela que nos conduziu na preparação para Durban, que é Luísa Bairros, né? Temos uma voz que está arrebatando todos os movimentos. Temos uma voz que está ecoando nas questões relacionadas ao meio ambiente, nas questões relacionadas à saúde, nas questões relacionadas a trabalho, nas ações afirmativas. Lá no documento, nós já falávamos isso, no nosso documento de mulheres negras, preparatório para a conferência. Nós já falávamos de todas essas experiências já em curso no ano 2000. Né? Se ampliou muito hoje. Né? Somos maioria entre as educadoras de educação infantil, uma fase fundamental para nós. Estamos entranhadas, estamos dentro, pressionando os órgãos que fazem diagnóstico das nossas condições de vida, né? E estamos com uma agenda que diz que este país, como está, não nos serve, que este governo federal, que é um governo nazista, né, que é um governo assassino das condições de mulher negra, se não das nossas condições, dos nossos filhos, né, se não é pela polícia, se não é pelos órgãos militares, é pela omissão no campo das políticas públicas. Todos os nossos direitos foram derrubados, mas a gente recupera eles rapidamente quando a gente estiver novamente nos lugares estratégicos onde já tivemos. Nós vamos recuperar as nossas redes de proteção na educação, na saúde, na justiça, nós vamos recuperar. A nossa voz cresce internacionalmente. Valdeci mesmo esteve há poucos anos atrás na maior conferência de mulheres que a ONU tem, e a gente estava dizendo como era fundamental uma conferência com foco na questão das mulheres negras. Uma conferência de gênero não nos contempla. Não nos contempla. Nós precisamos de uma conferência focada nas afrodescendentes e nas mulheres negras. Então, a gente tem um grande campo de ação pela frente, uma luta que envolve a sociedade como um todo. Nós, de alguma maneira, quando eu olho a sociedade brasileira hoje, eu vejo as nossas pautas em todos os cantos. E, como nunca, os homens brancos poderosos dos lugares de poder nos governos nos veem como ameaça. A nossa voz arrebata. A nossa voz arrebata o país. A nossa voz traz os segmentos negros, mas está trazendo também importantes forças do meio ambiente, pesquisadores, fazedores de políticas públicas que hoje a gente não tem no espaço federal, mas tem em alguns espaços, em muitos espaços municipais. A gente esteve mesmo trabalhando recentemente num município exclusivamente com um grupo de mulheres negras, a educação. Tem um campo muito grande de força de mulheres negras, mas o nosso desafio também é muito grande. Né? Estamos num país assustado quando de frente da questão de gênero e raça, quando frente às demandas das mulheres negras. Estamos um país que se agarra ao capitalismo selvagem, ao neoliberalismo, a todas as práticas desumanizadoras. E vem uma voz crescente, difusa, forte, contínua,
dizendo tem que ter outra civilização, tem que ter outros pactos, outro tipo de relação entre as pessoas, entre as instituições, entre os países. Não tem que ser subserviência, tem que ter outra relação com os países, tem que ter uma cooperação entre nós. Então, eu acho, sim, que o nosso desafio, principalmente na pandemia, quando somos a maioria das desempregadas e a maioria das atingidas, a maioria daquelas que têm que ir para a rua para assegurar que as cidades continuem funcionando, somos nós. Os dados do IBGE, os dados do IPEA estão aí. Mas a nossa voz nunca foi tão ouvida como está sendo agora. Então, é uma honra esse convite da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, de Valdeci Nascimento, para estar nesse debate. E eu quero muito, Val, que a gente possa pensar juntas como é que a gente transforma, desse jeito que você falou, aquela pauta de Durban, o documento de Durban, para a gente discutir o que a gente tem hoje no país. Cida, muito obrigada. É interessante destacar que quando o Cida revela o impacto que toda a movimentação para Durban vai resultar num processo organizativo sem par, né? A ponto de nós, mulheres negras, invadirmos Brasília em 2015, com a Marcha das Mulheres Negras, com quase 100 mil mulheres negras na capital do país, mas certamente, durante 3 anos, nós mobilizamos mais do que 100 mil mulheres negras para pensar as nossas estratégias para dizer que o pacto civilizatório do Brasil estava fracassado e que esse modelo não nos cabia mais. Mas também quero trazer para vocês a AMNB, a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, reafirmando o que Cida fala, foi forjada, surge exatamente, se fortalece as mulheres negras para incidir na Conferência de Durban. Então, é a partir de 1999 que essa articulação vai juntando as mulheres do Brasil inteiro para olhar para Durban e dizer assim, o que é que nós queremos de tudo isso? Então, esse ano, a MNB completa 21 anos de existência e com esse saldo, né, com esse saldo positivo, com esse saldo expressivo que Cida traz. Mas eu vou só fazer uma provocação a Cida para que vocês peguem para vocês também, que é o seguinte, quando Cida traz todo esse processo do nosso protagonismo, eu pergunto mais uma vez, Cida, mas esse Estado se amedronta com as mulheres negras, mas não dialogam com as mulheres negras, né? Esse Estado, ele fica assustado. Então, ele faz o quê? Ele agudiza a violência, ele agudiza a exclusão. Nós não paramos de nos levantar, mas esse Estado também não tem dialogado conosco. Essa é uma provocação para que a gente continue conversando nessa tarde. Espero que os nossos telespectadores e telespectadoras estejam gostando desse papo tranquilo, muito interessante nessa tarde de sexta-feira, e quero convidar a querida Doris Quinones, que é nossa representante da Rede Afro-Latino-Americana e Caribenha de Mulheres Negras. Doris também... Uau, 2 minutinhos. Doris também é professora. Desculpem. Doris é representante da Rede Afro-Latino-Americana e Caribenha, professora e da diáspora, professora da Universidade de Porto Rico, e tem aí uma grande tarefa de construir um grande seminário internacional, né, nas portas de Durban, dentro da perspectiva da análise da década do afrodescendentes. Então, Doris tem também aí um conjunto de colaborações para trazer para essa tarde, inclusive para falar como que as mulheres de Porto Rico estão caminhando nessa luta. Boa tarde, Doris. A palavra é sua. Olá. Olá. Bom, então, basicamente, a primeira questão que eu trago é a seguinte: começamos, então, desde 1992, dessa forma organizativa,
o que hoje se conhece como a União de Mulheres Negras em Porto Rico, porque depois o Caribe é muito amplo, nós temos encontros de muitas mulheres em um só país. Então, é parte desse diálogo. E o fato de que a gente se organize, são muitas mulheres, especialmente para o que aconteceu em 1992, o encontro de mulheres afro-caribenhas e afro-latinas. Isso foi um aspecto muito importante, porque eu lembro, em algum momento, eu lembro ali por 99, quando as pessoas diziam assim, Durban não é tudo, temos que chegar a Durban porque em Durban vão discutir e vão fazer posicionamentos para transformar tudo o que acontecerá daqui para frente. Então, eu quero olhar para o que veio antes, o que veio acontecendo muito antes. Não podemos fazer um posicionamento importante para a população negra, mas, assim, fazer um posicionamento para as mulheres negras há muito tempo atrás. E lembrar que em 1948 aconteceu a Convenção para a Prevenção dos Delitos de Genocídio. Imaginem, em 63 também tem a Declaração para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial a nível mundial, ou seja, estamos falando de todas as mobilizações de muito tempo, e eu estou falando assim alguns pontinhos, Março de 86, ou seja, nós já depois de amanhã estamos trabalhando com eles no Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Em 73, tivemos a Convenção Internacional para a Repressão e Castigo do Crime do Apartheid. Em 73 até 82, nós temos o primeiro decênio da luta contra o racismo e a discriminação racial. Vocês entendem? Então, em 83, também tivemos a segunda Conferência Mundial para combater o racismo em Genebra. Em 92, então, como tivemos o segundo decênio da luta contra o racismo e a discriminação racial. Então, em 92, a gente teve também o encontro das mulheres negras com o levantamento exatamente dos espaços, dos movimentos das mulheres, porque elas não estavam sendo escutadas, nós não estávamos presentes. A gente não era participante do espaço. Então, portanto, por isso vem surgindo todos os movimentos para que a gente começasse a se organizar, para que a gente começasse a se mexer. Em 92, tivemos a Declaração Mundial das Mulheres Afrodescendentes. Em 94, até 2003, tivemos o decênio da luta contra o racismo e a discriminação, ou seja, já foi o terceiro. E em 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância. Então, quando a gente escuta, não está enfocado nas mulheres, está enfocado em temas muito gerais, Então, a presença das mulheres deve acontecer e à medida que vai passando à medida que vão acontecendo essas demandas. Em 2001, declaramos como Dia Internacional contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Conexas. Em 2011, declaramos o Dia Internacional dos e das Afrodescendentes. Em 2015, que então somente tivemos a declaração do decênio da afrodescendência, que literalmente foi entre 2015 e 2024, está em curso. Estamos falando de quase um século, não é? Ou seja, sabemos que é muito mais do que isso, mas a questão é, todos esses movimentos vêm marcando, vêm solidificando, eles vêm afiançando. Eu acho que a conquista mais importante em Durban foi exatamente o posicionamento e a organização de todo o conteúdo das mulheres negras em todos os países, onde começa a acontecer uma denúncia constante, contínua, e que sim, certamente os estados
têm medo da gente. A forma mais efetiva de parar o medo é ignorando-nos. Essa é a estratégia desse medo. É que eles nos ignoram, é não nos escutar, não é trazer uma conversa civilizada. Os espaços onde estão sendo mobilizados cada vez tem mais forte. E com as mulheres negras, só que acontece que quando falamos com o Estado, as instituições internacionais, mas não tomam dentro do processo. E dentro desse espaço de Durban, então, abrimos uma porta para trazer questões que eram fundamentais e que nos escutem, porque isso tem consequências. E a nível mundial, eu trago como uma dinâmica que acontece aqui em Porto Rico. Aqui em Porto Rico não se falava desses assuntos, não se discutia nada. A gente estava trabalhando e tal, mas os estados falam e se mantêm num estado de silenciamento, invisibilidade, de esconder, de desaparecer. Isso torna um problema. Isso é um problema secundário ou terciário. O problema é ambiente, não integrante. Não fazer evidente todo o espaço de luta e que somos todas afrodescendentes, e que todas somos negras, não é? E que se questione, então, esse dia. Então, outra dinâmica muito forte é que vamos ter, a partir de Durban, ou seja, claro que nós somos acionadas, porque nós começamos a ativar, não somente em cada país, mas estivemos de forma mais articulada como um conjunto, onde nós nos encontramos e nós nos descobrimos e redescobrimos nós mesmas. No encontro que começa a dizer assim, ó, olha, nós temos para compartilhar aqui as mesmas situações. Compartilhamos uma série de discriminações, as mesmas discriminações, o mesmo genocídio nos nossos países. O elemento comum é a nossa afrodescendência, esse é o nosso elemento comum. Então, não importa se você é da Argentina, se você é dos Estados Unidos, se você é do Brasil, se você é do sul da África, não importa. Tem as particularidades, mas existe algo, um ponto em comum. Olha, e para a gente dizer assim, ó, olha, esse é um problema, o genocídio é um problema, e é um problema que está crescendo, e as mulheres em diferentes países estão vivendo isso, e todas essas mulheres negras estão compartilhando esse problema. Então, o fato de que a gente se encontre, que a gente possa dialogar, que a gente possa centralizar e sentar para discutir os elementos em comum, esse foi um dos aspectos mais significativos que eu vejo, né, com comparação com o que aconteceu no passado, porque nós sentamos para conversar, não é? Esse é um aspecto fundamental que eu vejo, na medida em que nós nos apropriamos, nós, mulheres, nos apropriamos do processo e assumimos o empoderamento, assumimos uma estrutura de poder. Eu tenho 5 minutos, meu Deus, ok, peraí. Então, assim, não é por acaso o que está acontecendo nesse momento, não é por acaso que todas essas organizações que estão falando da repressão que estamos vivendo. A repressão é uma forma muito concreta, né, que se está manifestando hoje, mas os órgãos, os governos, o Estado, as estruturas de poder que querem nos silenciar, que preferem assassinar-nos antes de que a gente continue presente. Eles continuam colocando ante a gente essa força. E nós elaboramos, então, a nossa força e eles querem destruir isso. Então, falando dessa questão futura é para trazer questões futuras dos direitos afrodescendentes. A gente sim foi, assim,
a voz mais forte que luta pelos direitos afrodescendentes, os direitos humanos dentro dos direitos afrodescendentes, e um aspecto que foi fundamental, uma conquista muito importante, é que nós mulheres, fizemos a abertura. Isso não estava acontecendo. A gente tem conseguido trabalhar com diversidade de gênero, sexualidade, fundamental como um elemento que fez a gente crescer, porque a gente vive essas experiências. E o terceiro aspecto é poder fazer um balanço, falar da preservação cultural, porque toda a nossa história foi negada. Só que até hoje temos setores onde não há políticas para respeitar, valorizar, disseminar o que foi a história, o desenvolvimento das populações afrodescendentes e suas riquezas. E, obviamente, um aspecto que tem um vazio aí, precisa ser fortalecido, é o desenvolvimento social econômico e a soberania do nosso corpo, as nossas instituições, todas. E eu já vou ficar quietinha agora, então. Muito obrigada. Obrigada, Doris. É importante a gente perceber como nossa perspectiva, elas se entrelaçam, porque, na realidade, Doris, nós, no Brasil, costumamos afirmar que os nossos passos vêm de longe, ou seja, é um longo processo de luta para construir as nossas conquistas. Então, nós estamos nesse planeta América, desde que fomos roubadas de África, não fazemos outra coisa a não ser lutar permanentemente pela conquista dos direitos humanos, lutar permanentemente pela nossa humanidade, lutar permanentemente por participar da riqueza que nós produzimos. Então, essa ideia que nossos passos vêm de longe, ela cada vez mais ela se consolida, mas quero fortalecer uma coisa que Cida traz. Tem 4 anos, aproximadamente, que reivindicamos um encontro mundial de mulheres negras, porque não enfrentaremos o racismo, não enfrentaremos o genocídio, eu no Brasil, você em Porto Rico, Jaribu nos Estados Unidos, cada uma de nós em um canto. Porque o racismo ele é uma ideologia sistêmica que tem um público que ele escolheu, que ele define que não pode viver, que ele define que não pode ter direito. Então, é necessário que a gente construa essa conexão, uma conexão que a gente leve em consideração, que eu acho que é fundamental. Nós somos diversas, nós temos experiências históricas, e aí a gente poderia trazer a Lélia Gonzalez, que é onde ela afina as nossas relações, é quando ela nos chama de americanas. Americanas porque tivemos a mesma experiência histórica na diáspora, de escravidão, de opressão. É óbvio que as mulheres negras que estão em África, é óbvio que as mulheres negras que estão em outras partes do mundo também têm experiências históricas, mas são diferenciadas. Como que a gente conecta essas experiências no sentido da gente avançar na consolidação de um pensamento de qual é o mundo possível? Um mundo onde nós, mulheres negras, estejamos seguras, um mundo onde nossos filhos, nossas filhas, nossos companheiros, nossos irmãos estejam seguros, um mundo onde a gente possa pensar um novo modelo econômico que não seja um modelo capitalista, que só é possível viver se nos explorar ao extremo. Então, é pensar, quer dizer, o desafio, e cada vez, Cida, Jaribu e Doris, eu afirmo no Brasil, nós, mulheres negras, somos o segmento brasileiro mais organizado. Nós temos, no campo da religião de matriz africana, você tem as Ialorixás estão organizadas, você tem as Equedes organizadas, você tem jovem de terreiro organizado. Quando você sai do campo da religião de matriz africana, que você vai para a saúde, que você vai para a educação, como Cida falou, ou seja, hoje nós estamos organizadas nas diversas frentes, porque compreendemos que não vai ser possível
não é uma pessoa que muda essa nação. E não é um país que muda o mundo. E, com certeza, nós, mulheres negras, temos essa tarefa. Então, eu creio que a gente precisa reforçar nessa nossa live e buscar, concordando com Cida, como que a gente constrói coletivamente, Doris, com a Rede Afro-Latino-Americana, com Jaribu, com Janvieve lá no Afro-Resistência, como que a gente amplia essa conexão, Cida, no sentido da gente pensar as mulheres negras do mundo juntas, pensando o mundo. Né? Então, sentar para avaliar Durban e entender que os processos são similares. As políticas racistas, a supremacia branca, ela impõe lógicas similares, com poucas diferenças. E nós somos afetadas no que a gente tem de mais caro, que são as nossas vidas, que são as vidas das nossas famílias, que é a terra que nós acreditamos nela, que é a possibilidade de viver. Então, queridas, eu gostaria de mais uma rodada, a gente agora já pensando que precisamos de mais outros encontros esse ano ainda, para aprofundar o que é que a gente traz, né, Cida? O que é que a gente propôs em Durban, Doris e Jaribu, e que não conseguiu avançar? O que é que a gente vai pegar e colar embaixo do braço e dizer assim, a gente quer isso? Eu acho que esse é o aspecto. Acho que o segundo aspecto é fazer a grande mobilização mundial para que nós, mulheres negras, sentemos no mesmo espaço juntas, uma semana, com jovens, com crianças, com as mulheres tradicionais, as mais velhas, para que a gente pense que mundo nós queremos. Não vai bastar só que Brasil queremos, ou que Porto Rico queremos, ou que Estados Unidos queremos. Que mundo nós queremos? Então, eu gostaria de retomar a palavra para Jaribu de novo, para que ela possa fazer mais uma intervenção, porque nós estamos fazendo aqui uma roda de conversa, né? Nós estamos aqui escutando a experiência da outra e tentando ver o que é que afina para que a gente possa avançar no nosso projeto Outro Mundo para nós, seguro para nós, povo negro, povo indígena e os excluídos da terra, né? Como nos caracterizou Frantz Fanon. So, thank you, my sister Valdeci. Obrigada, minha irmã Valdeci. Eu estou dizendo seu nome corretamente? Valdeci, está correto? Muito obrigada. Correto. Eu lembro quando a gente estava em Durban, o ponto de unidade e de solidariedade entre mulheres negras foi muito forte. Das irmãs do sul da África e de outros países, as irmãs lutando. A solidariedade entre as mulheres negras dos Estados Unidos, América do Sul, África do Sul, juntas, nós temos demonstração do nosso poder por lutar pelas reparações por todos esses anos. E essa união das mulheres do Brasil, de Mississippi, do Canadá, mulheres determinadas a ultrapassar o patriarcado, o capitalismo, vencer o capitalismo, o sexismo. E eu tenho visto em corpo de mulheres de nossa família, e eu sou tão encorajada pela recomendação da gente continuar essa conversa, que a gente continue vindo junto, caminhando junto e tendo esse tipo de conversa para construir. E eu estou encorajada para ouvir a voz de outras irmãs de Porto Rico, as irmãs do Brasil, do Panamá, porque nós somos uma e nós somos todas vítimas do colonialismo, da dominação. Somente as mulheres negras podem liderar esse caminho contra tudo isso. E vamos continuar nesse caminho e tendo esse tipo de conversa também. Muito obrigada, companheira. Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui com um grupo significativo
de telespectadoras. Larissa Santiago, das Blogueiras Negras, diz que nós estamos no caminho certo, precisamos pensar em formas de movimentar o mundo. Dai Costa diz que as mulheres negras movem o mundo, portanto, vamos nos conectar para realizar para concretizar esse desafio, como que nós vamos mover o mundo. Luana Brito fala sobre a importância de discutirmos a soberania e a segurança alimentar, porque é fundamental pensar que as mulheres negras é quem dá conta de alimentar sua família, e é fundamental que a gente pense que nós precisamos de alimentar de forma segura, uma alimentação saudável e qualitativa. Vanessa Gomes, ou seja, o conjunto das mulheres que estão nos acompanhando está parabenizando a nossa live. Bora lá, Cida, a bola é sua. Cida, eu queria pegar esses minutinhos a partir de duas questões que você colocou. Primeiro, um mundo seguro para todas nós, quer dizer, isto é contrário ao capitalismo e ao neoliberalismo. Não existe para todas nós e para todos nós e para todos. Não existe. Não. Nada é para todos, nada é para todas. Não existe isso. Então, esse sistema capitalista, o neoliberalismo é contrário a essa ideia. Por isso, só para lembrar o que está no âmago do que nós estamos ameaçando, que é o sistema econômico, político que garante, social, que garante e alimenta a ganância de um segmento espalhado pelo mundo, mas muito forte no Brasil. E relacionado com isso, e com o que as companheiras que me antecederam falaram, o quanto é comum os problemas que nós sofremos em toda a América Latina, Caribe, nos países africanos, quer dizer, o que tem de comum é que somos afrodescendentes. A partir daí, eu respondo a sua provocação, Val. Eu acho que o que valeria a pena muito a gente caminhar para isso que vocês já fizeram, acho que foi 2 ou 3 anos atrás. Nós temos que batalhar juntas por uma conferência mundial de mulheres negras. Não é de gênero, é de mulheres negras. Nós temos que ter alguns dias juntas. E quando nós chegarmos lá para nos encontrarmos com as companheiras de outros países, nós precisaremos ter feito não só um diagnóstico do que ainda graça está no mundo inteiro de racismo, de discriminação contra mulheres negras e afrodescendentes, mas as nossas conquistas, que não aparecem, que não são disseminadas, mas são fundamentais. Eu só queria lembrar 2 coisas que lá em Durban, que no nosso relatório de mulheres negras nós colocamos em Durban, e nós conquistamos. Nós falamos que nós precisávamos de ter os dados Cor-Raça em todo tipo de cadastro público de saúde, de educação, de trabalho. Não está perfeito esse sistema, mas nós temos muitos estudos hoje sobre isso. E nós criamos um programa saúde da população negra, derrubado agora, quando foram derrubados todos os nossos direitos por esse governo que está aí. Nós falávamos lá que a gente queria uma estrutura para a área de educação. 2 anos depois, nós tivemos a lei que obriga o ensino da história da África e dos africanos na educação regular no Brasil. Isso é uma grande conquista. Isso é legal. Sim, está tudo parado, porque tudo que é direito, tudo que é relacionado à humanização, nós perdemos nos últimos anos. Mas, assim como a gente tem na área da educação, ou as domésticas, a trabalhadora doméstica que consegue equiparar
uma grande equiparação legal dos seus direitos de trabalhadora, mas que tem uma resposta também da sociedade, principalmente das elites, muito grande em termos de desemprego, de violência contra ela. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, junto com o diagnóstico, temos que fazer um levantamento das nossas conquistas a partir de um protagonismo que não para de crescer, nosso, né? E é o diálogo entre nós, é o nosso encontro interno no Brasil e com as companheiras de fora que vai puxar as sociedades, os sistemas políticos para um outro lugar que não seja esse de tanta selvageria que a gente vive hoje, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Doris, eu tenho uma pergunta para fazer. Gostaria de dizer a vocês que nós estamos bem no tempo, são 16h08. Depois da fala de Doris, eu vou trazer o vídeo de Geneviève, que seria a nossa outra palestrante, mas eu vou conceder a palavra a Doris, mas só vou incrementar com uma pergunta que veio do público que está nos assistindo. Tá? Poderosas. O ataque às Torres Gêmeas, que aconteceu 3 dias após o fim do evento de Durban, contribuiu para dificultar a luta contra o racismo, xenofobia e discriminações correlatas? É uma pergunta, tá? Que estou provocando aqui a partir de Doris. Mas você pode falar, não está obrigada a responder, mas nós estamos fazendo diálogo e depois a gente vê o vídeo de Geneviève e depois a gente faz a última rodada de finalização. A gente está bem, porque a previsão é que a gente termine às 17h. Okay. Então... Está bien. Toda a dinâmica das Torres Gemelas. Toda a dinâmica das Torres Gêmeas, como um ato de destruição, de dominação, isso tem suas implicações, sim. Está vinculada, sim. Acho que sim, tem um vínculo, porque tudo se vai conectando, né? Porque temos que olhar também todas as pessoas que morreram e que passaram situações aí. Então, foram muitas pessoas, são seres humanos. Mas vamos observar quem eram aquelas pessoas, que foram as vítimas de toda essa forma de violência, não é? Mas eu acho que nós vamos um pouco mais longe. Então, como vinculamos os 11 de setembro na Europa, a Espanha, como vinculamos tudo isso, né? Como colocamos tudo isso sobre a mesa? E as implicações, quando eu olho assim essa primeira pergunta que você fez, é como a gente pode conseguir junto algo diferente, como mudar, e eu acho assim, é uma questão muito pessoal, né? É a ruptura das fronteiras. E quando eu falo de ruptura das fronteiras, parte do nosso trabalho é romper as fronteiras políticas, as fronteiras geográficas, as fronteiras de participação. Muitos dos atos de violência, não todos, mas muitos deles, atos que eu não vou chamar assim criminais, mas são atos que vão afetar diretamente uma porcentagem muito ampla, precisamente as populações afrodescendentes, porque acontece que nos países as populações afrodescendentes são as mais pobres, são as pessoas que estão vivendo ainda hoje situações de uma estrutura de trabalho praticamente escravista, que não é diferente de falar do sistema capitalista. O sistema capitalista onde surge assim são os seus precursores, não é? O sistema escravista é assim. Ainda estamos trabalhando, procurando alternativas para isso. Então, o exercício é um exercício para a paz, é um exercício para a vida, é um exercício para poder viver, para ter um bom viver, como diziam as minhas companheiras, e implica esse diálogo, porque senão nós teríamos outras companheiras que têm que migrar e se sair dos seus países. Se elas tivessem condições nos seus países, isso não aconteceria. Não podemos deixar de olhar
onde estão. Porque todas não podem ter, todos, todas, todos, porque não podem ter um bom viver, ter um acesso a condições de saúde, condições de vida, condições de alimentação, condições de existir de uma forma onde a gente possa compartilhar a vida com os nossos seres. Ou seja, como primeira questão é isso, romper a fronteira, são as fronteiras estabelecidas desde os setores dominantes, foram eles que colocaram as fronteiras, as classes que literalmente trabalham para a opressão e que nos fecharam em espaços que agora não são suficientes para tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, ok? Então, todos os atos de violência, todos os atos de criminalidade são atos que literalmente afetam todas. O problema do genocídio, a pandemia, tudo isso nos afeta exatamente porque nós estamos em uma das posições mais vulneráveis. Exatamente por essa construção do sistema escravista que ainda hoje funciona. Vocês me ouvem? Sim. Sim, sim. Vocês me escutam? Me escutam? Sim, escutam. Ok. Então, basicamente, é a questão de que sim, as Torres Gêmeas estiveram presentes, sim, todo o povo durante Durban foi denunciada a luta do povo de uma das ilhas de Porto Rico, onde literalmente se apresentou como um lugar de racismo, como, por exemplo, foi a imposição da Marinha ante o povo que estava tirando todo o seu espaço e que esse povo se mobilizou, ele conseguiu se mobilizar e que cedesse o espaço para que continuasse. Eu tenho uma... Eu não entendi. Tradutora, por favor. Desculpa, posso fazer só uma observação? Desculpa. A internet está fazendo essas coisas que ela faz sempre em nossas vidas. Trava de vez em quando. Então, eu gostaria só de reforçar, Cida Lúcia disse, precisamos evidenciar as conquistas. Né? É fundamental que a gente evidencie as conquistas para que a gente possa seguir, né? Caminhando, nos fortalecendo. É importante isso. Gostaria de pedir a turma que está fazendo a gestão, se a gente poderia agora, neste momento, escutar o vídeo de Geneviève, e após o vídeo de Geneviève, nós faríamos as nossas considerações, olhando para o vídeo de Geneviève e também junto com os licença, dá licença, vou descer. Posso fazer só uma rápida observação sobre o 11 de setembro e o World Trade Center? Eu quero só dizer que a gente entende que a opressão mundial gera resistência e a gente sempre volta para o mundo onde nós estamos sendo assassinados pelo imperialismo. E isso é importante salientar que foi amplificado pelo 11 de setembro, como os Estados Unidos foi situado globalmente dentro da visão mundial depois do 11 de setembro. E é histórico, é um histórico de matar, assassinar pessoas negras. Cida, você quer fazer algum comentário sobre a pergunta em relação ao 11 de setembro, ou vamos escutar a Geneviève e, a partir daí, a gente faz as considerações finais? Sim. Tá? Então, gostaria de pedir ao companheiro Davi, por favor, o Kutni, por favor, podem passar aí o vídeo da companheira Geneviève, que vai também enriquecer o nosso debate. Geneviève é uma companheira colombiana que mora em Nova York e que organiza
com outras mulheres latino-americanas que vivem em Nova York, o coletivo Afro-Resistência, que é um coletivo que está fazendo incidências de enfrentamento ao racismo em Nova York e na América Latina. Hello, everybody. My name Olá, is pessoal. Genevieve Meu Williams nome Corey. é I'm the executive director Genevieve Williams of Corey. Afro Resistance. Eu sou diretora Me llamo executiva da Genevieve Afro Williams Resistance. Corey, soy la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Afro Resistencia. I will be speaking in English today. So Eu vou falar thank inglês you very hoje, much to the então interpreting, obrigada para as intérpretes. team, but just to make it more accessible to our English speaking audience. Eu escolhi falar inglês para se tornar mais acessível para os inglês, para os falantes de inglês. Speak in English today. I am glad that this gathering is happening. Eu estou orgulhosa que originally esse encontro está from Panama. I'm acontecendo. located in Panama right now. I also reside in Eu sou the United originalmente do States, Panamá in- e eu estou no in the Panamá Bronx, agora, to mas eu be- moro nos Estados to be Unidos. specific. And I'm No glad that Bronx, this gathering especificamente. of women is happening 20 years Eu estou after orgulhosa the que esse Durban encontro process de took mulheres place. esteja acontecendo 20 anos depois. So, do and encontro I de think Durban. it's momentous that this gathering is happening exactly 20 years No momento que esse encontro está acontecendo, afterwards. 20 anos Because depois, sadly, right, I could say and I could Porque- share that while, you know, the world infelizmente, eu came posso together dizer and many, and a lot of que acontece um organizing momento em que happened to get que o to mundo come together. A está lot of vindo junto, se groups unindo, se and organizando. people and consultations happen to make that happen. Much work happened prior to the E actual fazendo gathering. muito, Much work muito mais happened, trabalho acontecer post the gathering, depois de right? Durban, mais do que acontecia antes. We are still living in a lot of the shadows of the work that laid a lot Nós of the continuamos foundation. vivendo And sob while I'm muito not going to dos say that aspectos we da fundação do that encontro de not much Durban. was achieved, I'm also going to say that Eu preciso dizer que muita coisa ainda não foi that atingida, has muitos made it- objetivos não foram that it atingidos, has made it hard for things Mas tem to sido- move forward, tem right? sido duro There para a has gente continuar been, atingindo outros um, objetivos. while there's a lot of policies and recommendations and A gente tem visto várias políticas, recomendações, acordos internacionais, right, that has leis been internacionais, accorded, there is still an alarming scale a discriminatory law enforcement E- that has e been que happening continua against, African alarmante, people and people of African descent vindo contra throughout the world. os And this afrodescendentes e as pessoas includes, negras no mundo, you né? know, the Americas, right, which is the E nas region Américas, that Afro-resistance focuses on. e And I should da also onde é say a and origem share da that Afro-Resistance e onde a gente atua. Afro-resistance, which E was Afro-Resistance, priorly known as the Latin American and Caribbean Community Center, o that que a foi lot of people on conhecido the panel prim- and people that na are watching comunidade us latina today e Caribe, have inicialmente, known the organization as is over 15 years. And it actually mais was de created 15 using a anos lot que a gente of está the atuando e foi platforms that came criada out of e foi criada the Durban Declaration of Program of Action, com, right? Specifically levando, the tendo ones como that base centered muitas das declarações de Black Durban, women, right? Specifically the ones that had to do with public especificamente criado por policy, mulheres with negras, democracy, with human rights. que, e a gente luta Because pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres. there's a lot of language that really centers how we should be doing things. Existem So that's muitas something really línguas positive que falam de como a gente that deveria estar came fazendo out as of that coisas. process was a lot of language Mas a gente continua no that inspired processo. me, right? Existem I muitas was 27 línguas. years old during that time. So as a young Naquela Black época de woman, Durban, eu tinha that 27 was anos, eu era uma already jovem in mulher migrants, negra, that had already experienced mas eu já injustice tinha and had already experienciado seen and lived through injustiça, invasion of racismo, political invasion and racial discrimination, and had lived through economic injustice discriminação and still racial, continues to feel it, right? e continuava What that did was sentindo, really né, toda inspire and really a repercussão. bring up a lot of opportunities to organize and to leverage, right? E aconteceram But muitas now, 20 years oportunidades de after, we are living organização through a depois desse pandemic, encontro. and that E agora, pandemic 20 anos has made it depois, nós estamos um, aqui
falando sobre isso durante um COVID-19, momento right, de pandemia, has made it e a indisputable that pandemia racial discrimination is not an issue of the trouxe past. mais That à racial tona discrimination essa discriminação is still racial, alive que é and well, problema and it's que não é not passado, only an que continua ongoing human vivo. rights issue and challenge in every single É country, problema e but it has made desafio. it clear and evident that it is E a thriving. pandemia deixou isso muito claro, que We just continua had sendo desafio. we just saw, from the A gente corners of South acabou de ver Africa, students being murdered, em África do Sul to Atlanta, uma Georgia, pessoa ser assassinada, em Asian Atlanta, woman Georgia, being uma mulher killed, asiática, and then we várias saw a pessoas white asiáticas, várias mulheres serem police assassinadas, officer justifying it as e a um white policial man having a justificando, o bad policial day, branco, justificando and it being obscured and given que ele teve dia ruim, given the excuse of it being tudo aconteceu. not a hate crime, sorry, the excuse of being a sex crime. These things this is Como 2021, desculpa 20 de years crime after, sexual. right? So these things are still happening, and it's happening. Tudo isso continua acontecendo. It's happening not only to Black people of African descent, E não está but it's acontecendo also somente com to afrodescendentes other e pessoas minorities, right? negras, The caste system e outras and minorias também. with our South Asian brothers and sisters, indigenous people, Os stateless asiáticos, people, os people that povos are indígenas, migrants, including refugees, asylum seekers. incluindo We os see the massive amount refugiados, of migrants as pessoas que vêm from atrás Latin de America and from asilo, the Caribbean. as Add migrações to that the atrás de trafficked asilo dos people Caribes, from Africa that are stuck in pessoas da in África borderless que regions estão throughout Latin America, paradas specifically Panama and Colombia, em and Panama and Costa entre o Rica. Panamá e a We're Colômbia. talking about Black Brazilians being A gente murdered. está falando sobre pessoas negras Our brasileiras sendo sisters assassinadas, in Brazil being murdered and threatened irmãs with their brasileiras lives sendo every single assassinadas e day ameaçadas. are not an issue of the past, right? So I Não think that não é this is problema an do passado, opportune é problema time, muito atual. right? An appropriate time Esse é ótimo momento, for us apropriado, to come together and to pra demand, gente, right? pra The gente Human vir Rights junto e Council demandar to not only commemorate, right? And to Não é observe the momento só de 20th comemoração, anniversary, but esses to 20 demand that anos. this be an opportunity for the states Esse é to momento, reflect on how they oportunidade have been implementing the Durban para Declaration os and Program estados of Action, implementarem and to really ações enforce efetivas, the program of action, not just as recommendations, but as an enforceable ações reais e não só set of recomendações. measurements, right? Especially now during a pandemic, Especialmente especially now agora, that we see durante a that pandemia. Black women and Black girls have been A disproportionately gente vê impacted mulheres by negras this, e right? meninas negras So desproporcionalmente I sofrendo think that mais por actions conta da speak pandemia. louder than words. This is the work that states are called to Esse é do, o trabalho que and os it's the work estados that deveriam estar organizations fazendo, and é individuals uma responsabilidade have do been Estado, doing. And this is mas not, as organizações yes, it's our individuais é que estão moral fazendo esse work to trabalho. do. It's what Esse é o nosso we trabalho have moral, subscribed to é um do trabalho moral que because nós we are people of fazemos, African descent. We're people that porque nós have somos moral values afrodescendentes that bring us e a gente together to tem do this work, but moralmente it's esse valor, not the work that mas não é o we trabalho are demanded to do. So I also que a want to gente bring deveria that estar fazendo. to the center. We have Nós issues temos that are happening throughout the world. problemas I'm que going estão to focus acontecendo on por todo mundo. I'm going to center some of the issues that Eu vou falar Afro-Resistance alguns has desses been working problemas on, da Afro-Resistance that que we está have trabalhando shared agora. already with different mechanisms, including the working group of experts on people of Nós African temos agora descent. diferentes formas de lidar com esses problemas e ferramentas. One of them is Haiti, right? And Haiti deles is é a Haiti. country that Afro-Resistance will continue to center over and O over. Haiti é o país que a gente vai a Afro-Resistance vai continuar centrando nos nossos January trabalhos. 12 was a decade since the Em earthquake struck the janeiro de island 2020 fez uma near década Leogane, do which is terremoto, around 25 kilometers from Haiti's capital of Port-au-Prince, which left the island with over que deixou 300,000 deaths. a ilha com mais de With 100 mil over half a mortes, million people without a home. The com mais de international, according 25 to mil the IOM, pessoas the sem casa. International Organization for Migration,
estimated that 1.5 million people were affected. You know, Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelo over terremoto. 10,000 people have died from Desde treatable aquela época, epidemics, mais de such as cholera. 10 mil pessoas morreram And de when we doenças como talk cólera. about the impacts that this has had, A gente fala sobre o we have impacto. over 32,000 people that remain Mais de internally 21 mil, displaced in different sites 21 mil throughout the pessoas country. perderam suas casas. Matched to that, we can see in the media, and I'm going to be thankful to E a gente pode ver sibling organization, atualmente Black na Alliance mídia. for Peace, E aí eu queria dizer, that has agradecer been para a continuing, organização that has irmã been que continua leading fazendo um trabalho no Haiti, through a campaign, the work around Haiti. There have been trabalho ongoing protests em torno da against ilha, corruption and bureaucracy, against the protestando contra a Jovenel Moïse and corrupção, his protestando administration, contra because the poverty has a administração do presidente atual. destabilized the country and it's worsening, right? So, and we know that in E a these situação do situations, país we're está not ficando really pior. hearing and seeing the A social gente realmente não injustices está that ouvindo women and e nem children escutando os are being problemas impacted with. sociais de And of injustiça course, this is making contra them more crianças e vulnerable, mulheres. not only to economic violence, but violence on their Não é bodies. só a violência And econômica, these are mas measurements that the Durban Declaration of Program of Action has actual esses são language around that could medidas, be implemented to support how this could be fixed and to give the states são medidas que not only deveriam estar language, sendo but how this tomadas can para be resolved. So resolver we o move into problema. migration, which is something E quando a gente that vai the para a organization deals imigração with directly, right? And Black migration, right? e a And migração de Haiti, pessoas when we talk negras, about Black migration, is something also that we always center Afro-resistance. a We gente know sempre that fala, many a Black gente sempre migrants are centra a stuck between questão borders da along the migração das region. pessoas And negras when na we talk about the Afro-Resistance. Americas in Afro-resistance, we're talking about the whole region, from E a gente não está North, falando só sobre a Central, América, South a gente está America, falando sobre and the whole the Caribbean, América do including Sul, the África U.S. Virgin Islands, right? e a Ilhas Virgens So one também. example, as I mentioned before, is the border between Panama and Exemplo, Colombia, como eu which has comentei already antes, been plagued by a violence due to the fronteira entre civil war Panamá in e Colômbia Colombia, that has already left an estimated over 220,000 people dead. tem mais de 2.000 Many pessoas Afro-Colombians, mortas over e são 25,000 people disappeared, afro-colombianos. and 5.7 million displaced over the Muitas last pessoas century. desaparecidas Presently, there are over 400 women, e many outras with sem children nome, and many pregnant at the a maioria border at this mulher, present moment. Most of these migrants are currently from Haiti, e from E Brazil, muitas dessas from pessoas, Angola, and desses from the migrantes, Democratic são Republic do of Congo. Brasil, da Angola Read black. e In são the todos current negros. situation with COVID, many of these E migrants have durante o contracted Covid, the virus, which has made muitas dessas migration, pessoas especially contraíram o between vírus, state borders, harder for especialmente them ali nas because fronteiras, there's a lot of difficulties accessing tests, public health e eles estão services. enfrentando There's muita limited dificuldade de access to acessar o serviço hospitals, público de and saúde, isolation os from everyone hospitais, else is at a heightened e o isolamento também, que é risk right uma now. condição muito And difícil it nessa makes it situação. even a more dangerous journey to get there. E está fazendo Linking esse this, caminho right? até lá ser muito We mais have perigoso. mentioned Haiti. We mentioned Colombia. Now let's Eu talk falei about human sobre rights o Haiti e a defenders in general. Colômbia. The attacks against community leaders, human rights defenders, especially Black and Indigenous women, E o have ataque been aos líderes e during the defensores dos direitos COVID-19 humanos, pandemic. The especialmente entire mulheres region of negras e Colombia, there's indígenas. a grave crisis of human rights violations. This has to do Colômbia with está the sofrendo political and uma economic grande crise actors de that want to violação de gain direitos access humanos. to the natural resources, including water, forest, gold, and E a gente all sabe other que é uma questão resources. de acesso aos recursos desses Clemencia países, como Carabalí, água, Raúl ouro. Illega, and Francia Marquez Mina are only two of them, but there's so many more. And I mentioned Essas duas these two pessoas names são because they só were duas recently pessoas que eu posso attacked, mencionar where they agora que almost sofreram lost their ataques life. por conta disso. But then we can also mention what happened Mas a recently in gente pode Buenaventura, também where there are so many young people, young mencionar women o que aconteceu whose com lives were threatened, and a com little outros girl was jovens murdered. Right? When we talk que about tiveram suas reproductive vidas ameaçadas ou justice, foram again, assassinadas. 20 years from Durban, what has really A been gente está done falando in sobre the area of essas reproductive injustiças justice?
E, de Black novo, women 20 and anos girls have been depois de facing Durban, a public gente continua attacks falando sobre o led by mesmo problema. alliances between political parties, conservative civil society organizations, E and esse religious alinhamento que a groups. gente vê And hoje we're talking about women sobre advocating for access to partidos reproductive políticos health, to sexual conservadores, education, and for the rights of religiões LGBTQI people. They que have são been contra targeted by os campaigns on social media direitos and da veterans. população They have been LGBTQ+. also called feminazi terrorists, promoters of E gender agora, ideology, um and dos people nomes, né, against mais God. utilizados é The feminazi COVID-19 ou situation has outros been used by nomes many ruins governments to contra o advance feminismo. laws and policies that restrict access to reproductive justice and E a gente services. tem visto leis And que of não course, dão you acesso know, when ao we talk direito about reprodutivo da mulher. 20 years from Quando a now, gente fala as an sobre 20 organization, anos we believe para firmly that frente, education, como development, and faithful organização, implementation. And I'm reading now a gente acredita na specifically implementação. from Article 8. Eu estou lendo right? agora We firmly believe that education, artigo. development, and the faithful A gente implementation of acredita all international human rights que norms and educação, obligations, os including direitos humanos enactment of laws and internacionais, political, social, economic policies, are crucial to combat racism, racial políticas discrimination, xenophobia, econômicas, and related políticas intolerance. sociais. We're talking specifically around women and girls when we A gente está talk falando about this. especificamente the dos violence direitos against de women and mulheres girls e doesn't meninas parallel that. negras, When we're talking about this, you fazendo know, paralelo entre elas. COVID-19 has had a negative impact on women and girls, specifically on O Covid-19, Black o women and girls. Covid-19 tem um There's a impacto pandemic grande of sobre mulheres e femicide and meninas negras. gender-based violence E o that has taken the feminicídio, lives of a women and violência girls de gênero, everywhere, including o Latin aumento da violência America, de gênero, and the Caribbean incluindo a region. América Latina. The season also sees a rising of another form of violence against women, political femicide. É uma term fase elaborated by de Renata novas violências a contra as Black mulheres. Brazilian É o feminicídio, que after é the assassination também of Marielle político. Franco, to define O the assassinato de intersecting Marielle form of Franco violence suffered by Marielle é dos as well as exemplos. many Black women human rights defenders As violências that sofridas challenge por Marielle local Franco power são as mesmas dynamics violências sofridas and por run outras for government mulheres negras positions. na política no Brasil. And this links also to something that's very clear that was discussed E isso é 20 years conectado ago. também It's a algo youth. muito claro. What is happening with the youths and spaces O que allocated está acontecendo directly com to os youth? jovens We have to e talk esses about little espaços que children. recebem os jovens? And A when I gente tem que say falar sobre os little, jovens e as I don't mean crianças. to infantilize youths, but we're not talking Eu enough não about quero children, infantilizar os and we're not jovens. talking enough about youths. Afro Resistance, A we gente have não a fala framework a gente não where fala children suficientemente are sobre as anywhere crianças e os between jovens. 2 and 15. A gente fala sobre 2 crianças e jovens and entre 15. 2 And e then we have 15. youths, right? And the there is they intersect or they overlap, right? E a With intersecção, children sometimes, right? Because youths can go between 13 porque os jovens up to podem 18. We podem do ir de not really 13 subscribe to youths até being 18, 30, mais ou right? menos. So, thanks to our program director, Ana Barreto, Obrigada ao center programa, ao Joe diretor de Alberto programa, Ana Silveira Barreto. Freitas, who was beaten to death by Alberto Silveira private Freitas, security guards obrigada. outside Carrefour, a grocery store in Porto Alegre, sparking a series of protests E around quero também Brazil. falar sobre So o rapaz that's que one foi example, assassinado right? fora do Under Carrefour, em COVID-19, there has been Curitiba, an no Brasil, increased killing of Black e que youths, aconteceu durante o both at the hands of the Covid-19. state as Isso é well as by dos other armed exemplos groups de throughout que the os Americas. jovens e os homens negros This continuam is sendo just an assassinados example mesmo as durante do why for 20 Covid-19. years, on the 20-year observance of Isso Durban, são observações we are feitas saying that for mesmo more than após os 20 500 anos years, após Durban. we have been saying that Black Lives Matter. Thank you very much. Muito obrigada. Obrigada, Genevieve, pela sua colaboração fantástica. É perceptível que nós estamos falando a mesma língua, né? Estamos falando... É óbvio que num tempo como esse, tão curto de uma live, não é o tempo suficiente para a gente aprofundar, mas é fundamental perceber que cada uma de nós vai destacando pontos que são pontos que exigem um pouco o que Cida traz para a gente, né? Um diagnóstico,
um diagnóstico não só das nossas conquistas, mas um diagnóstico do que é similar, de como que esse racismo e esse capitalismo opera no mundo e vai impactar na vida das mulheres negras, da população negra, em qualquer canto do mundo. Então, pensando nisso, eu gostaria de só trazer alguns comentários para passar a palavra para a Cida. São agora 16h37, nós temos aí em torno de 20 minutos para concluir nossa live. Pedir a todas vocês e todas as pessoas que estão assistindo que, por favor, sigam o site da MNB Oficial, ou seja, o site da Articulação de Organização de Mulheres Negras Oficial, que é onde está lá toda a nossa programação dessa nossa incidência política chamada Março de Lutas, no Instagram, no Facebook, e conheça o nosso site, que é www.marçodelutas.com.br. Depois a gente pode colocar aí na tela. Também gostaria de citar, Nilma Mendes disse que está sendo muito importante essa live. Thales Vieira, nosso companheiro do Ibirapitanga, diz que é um presente nos ouvir. Falas tão potentes e importantes. O Corpo Político, que é uma articulação, o canal Corpo Político, que é uma articulação de jovens negras aqui de Salvador, diz que, com certeza, esse é o momento de redução de direitos e ameaça as nossas vidas, a vida das mulheres negras que estão à frente da ação política, portanto, estão em risco. E Larissa vai falar o quanto é incrível ouvir essa live. Então, a gente percebe também que os nossos telespectadores estão conectados, estão entendendo e compreendendo do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando. Né? Então, isso fortalece a importância de uma ação como essa e pede a gente, nos convoca a que a gente amplie esse espaço de diálogo, que a gente traga novas companheiras de outros países para que a gente vá somando, né, numa grande onda, num grande movimento que a gente possa, em defesa do povo negro, né, em defesa de todas as pessoas que estão sob sistemas de opressão e de desigualdades. Vamos lá, Cidinha, a palavra é sua. Então, Val, caminhando para o final, eu queria trazer algumas coisas importantes, que eu acho importante a partir da perspectiva, né, que vivi, da forma como eu vivi aquele período. Primeiro, tem uma similaridade entre o período de preparação da Marcha das Mulheres Negras e o período de preparação da nossa ida para Durban, né? Ele foi nacional, em cada canto, e, Luísa, a gente tinha um grupo, eu não quero citar o nome de algumas de nós, porque eu vou esquecer de outras e outros, mas a gente tinha um grupo interessante de militantes experientes com a mão na massa, que a gente separou por tema e por região do país. A gente teve relatórios que vieram de várias regiões, encontros que tivemos. Neste processo de nos preparar para ir para Durban e para as conferências que antecederam, a gente se articulou e isso impulsionou nossa organização pós-Durban. Eu queria destacar isso. O segundo ponto, a relação que eu fiz com 11 de setembro, foram poucos dias antes de 11 de setembro que aconteceu a Conferência de Durban, que, como eu disse, na minha perspectiva, é um divisor de águas na luta negra no Brasil. Então, poucos dias antes, nós estávamos numa reunião, e os países da América Latina e Caribe, os Estados Unidos, Israel, e aí teve um momento que nós ficamos sozinhas, nós negras e negros que estávamos ali, porque nós falamos em reparação e a Europa se levantou em peso. E os Estados Unidos se levantou porque a gente estava discutindo a questão dos palestinos, e Israel se levantou. E eu demorei muito tempo para me recuperar, porque pareceu que a gente não poderia ficar falando sozinha, digamos assim, sozinhos lá. Porque o tema era reparação,
e também porque tinha a questão dos palestinos, que nós tivemos... esses dias eu recuperei nossas imagens fazendo uma passeata que tinha um posicionamento do movimento negro com relação à questão dos palestinos, de apoio. E isso também nos colocou num lugar diferente dentro desta conferência. Isso é o segundo. O terceiro ponto que eu queria trazer, nós fomos a maior delegação do mundo, mais de 500, acho que 560 pessoas foram para Durban, e se a gente se perdeu em muitos momentos lá, porque a gente chegou, tinha feito inscrição errada, estava meio difícil lá a gente se organizar, mas foi muito importante, foi um ponto importante da nossa articulação. De lá saíram tantas coisas, mas eu queria destacar uma que eu queria dialogar com aquilo que você falou, sobre por que nós amedrontamos o Estado e ele não dialoga conosco. De lá saíram as ações afirmativas, né? Quer dizer, elas foram crescendo, esse impulsionamento. Em algum momento, que eu acho que 2018 ou 2019, a juventude negra, a maioria nas universidades públicas, nas federais. Claro que elas foram sucateadas, estava difícil deles se manterem, mas os dados nos trazem uma forte presença negra dentro da universidade, né? E talvez por isso mesmo ela tenha sido tratada como espaço de balbúrdia, porque as vozes negras estavam lá colocadas. E um amigo meu, eu estava discutindo sobre branquitude, e ele disse para mim, se você tem que pensar que a reação branca também ela tem a ver com o fato de que está muito mais difícil hoje para os brancos avançarem em qualquer espaço do país, e aí eu estou dizendo na universidade, porque a universidade era só nossa, de nós brancos. E agora tem uma disputa colocada em vários níveis até chegar lá. E aí eu fiquei pensando, isso foi há poucos dias atrás, fiquei pensando nisso, eu não olhava por esse ângulo, nem prestava atenção nisso, mas ele disse que está muito mais difícil porque a universidade era nossa. Não é mais, e vai ficar cada vez menos nossa. Então, quando você me pergunta por que o Estado não dialoga, eu acho que tem algumas dimensões que, pela pressão, as instituições estão abrindo e vão abrir cada vez, mas não tem volta. E outras, o tensionamento vai crescer, porque estamos falando de perda de privilégio, né? E derrubada de um sistema violento como esse. E eu queria finalizar dizendo uma coisa que eu não lembro se foi a Sueli Carneiro ou a Luísa que falaram, que nossa conversa internacional, enquanto movimento social, se deu pelas mulheres negras. Foram elas que costuraram as relações entre os países, né? Então, eu esses dias estava mexendo aí porque eu estava vendo as fotos, né? E achei uma coisa tão bonita esse conceito de que essa construção veio via mulheres negras. Obrigada, Cida. Jaribu Rio, por favor, nos presenteie com sua intervenção. Yes, I thank you so much for that. Muito obrigada por isso. Eu quero falar que The Mississippi Center para Direitos Humanos está tão orgulhoso de estar aqui nesse programa maravilhoso. E em 2000 nós tivemos a primeira organização, Congresso de Direitos Humanos aqui nos Estados Unidos, na preparação para Durban. Uma das questões que nós pontuamos lá e que ainda estamos pontuando hoje é relacionada à vida de pessoas negras. E aqui nos Estados Unidos, na verdade, ou em qualquer lugar do mundo, as vidas negras não estão importando. Mas nós temos que assegurar que vidas negras importam e que a vida de mulheres negras, na verdade, importam. E que a resistência de mulheres negras que estão morrendo, mulheres trans negras que estão morrendo a índices altíssimos tem que ser registrada.
a resistência de mulheres negras no Brasil, na África, em todos os lugares. Então, para nós, é muito importante a gente estar aqui, né, hoje fazendo parte dessa discussão, para que a gente possa continuar essa conversa. Como o Jean-Pierre disse, as palavras estão lá. Mesmo na declaração em relação da escravidão ser uma crise, ser um crime contra a humanidade, está no papel, mas ainda nós vemos que instituições e organizações ainda são controladas por homens brancos. Então, aqui, nesse espaço, nós temos que garantir que nossas crianças são protegidas, que nossas comunidades são protegidas pelo imperialismo americano, pelo capitalismo. A gente tem que lutar para que nossas vozes continuem sendo ouvidas, para que a gente não tenha um retrocesso. Muito obrigada, minhas irmãs, por esse momento aqui, por essa unidade, por solidariedade. Então, solidariedade e amor, eu espero que a gente faça isso novamente. Pois bem, não se preocupe, Jaribu, que você passa a fazer parte do grupo das mulheres negras, que nós vamos estar convocando sempre, irmão, para que estejamos juntas pensando esse outro mundo. Gostaria de destacar que o CULTNE, que é nosso parceiro nessa live, foi o único veículo de mídia brasileira que esteve presente na Conferência de Durban. Portanto, tem aí um acervo e memória, Cida, que nós vamos usar e abusar deles durante o ano de 2020, porque eles têm muita história, muita memória, para que a gente possa informar a nossa juventude, né? Trazer para a nossa juventude quais são os nossos processos de luta. Querida Doris. Gracias, de verdad, Jaribu. Gracias. Muito obrigada. Eu quero trazer de novo assuntos que são fundamentais para nós, mulheres, para todos afrodescendentes, ok? A reparação não vem de fora, a reparação vem da gente. Temos que falar de recuperação, de curas, né? Temos que falar de trabalhar diretamente com esse esforço a partir de nós mesmas, para então trabalhar com a nossa juventude, para trabalhar com as nossas senhoras, para trabalhar com todos os nossos seres, ok? Nossas ancestrais e as que vêm adiante, né? Porque é um elemento fundamental. Nós não fazemos uma transformação mundial se não fazemos uma modificação dentro de nós mesmas, não fazemos um movimento, se esse movimento não pode trabalhar com processos muito, mas muito íntimos, de como se vive, de como se sente, de como se lida com o racismo, né? Nós temos parte desse trabalho que é fundamental. Se começamos a caminhar entre nós mesmas, é isso que vai acontecer. Eu acho que a pandemia demonstrou a nós, né, as mulheres, ou nós, mulheres negras, demonstramos, além da pandemia, a necessidade e a importância do encontro, de oferecer a nós mesmas, encontrar os nossos corpos, dialogar sobre toda a violência que vivemos, mas também dialogar sobre a força que nós temos lutado lá no colégio, no nosso corpo, do nosso entorno, todos os nossos espaços. Esses dois elementos não podem ser esquecidos cada vez que nos reunimos, cada vez que conversamos. Essa reparação como grupo, como setores, como espaço onde nós estamos, as pessoas afrodescendentes, né? Então, nós temos que valorizar toda a força que nós temos, porque às vezes pensamos que não temos poder, mas temos muito poder. E se tem algo que demonstrou durante esses 20 anos, é o poder que nós temos. Senhoras, escutem, companheiras, companheiros, todos. Eles têm medo da gente.
Cada vez que a gente se levanta, eles ficam com medo. Eles não querem nos escutar, eles não querem nem falar sobre o assunto. É isso. A gente pensa assim, ó, opa, nós assustamos alguém. Vamos aproveitar isso. Isso é parte da nossa força. E para mim é isso. Então, companheiras, a gente sai dessa conversa nessa tarde de sexta-feira, do dia 19 de março de 2001, revigoradas. Revigoradas porque ainda temos muitos desafios e muito o que caminhar, mas revigoradas na certeza, Jaribu, Doris, Genevieve, Marie, Priscila, Kutni, Cida, de que precisamos cada vez mais conectar. E, Doris, quando você fala da reparação nossa pessoal, eu tenho falado da necessidade da gente fazer um caminho contrário ao que eles propõem para a gente, que é da gente cultivar a generosidade e cultivar o amor. Porque nós, mulheres negras, todas nós, mulheres negras, somos atravessadas cotidianamente por um conjunto de violências. E o nosso movimento, ele não pode ser um movimento que trabalha com os mesmos códigos, que trabalha com as mesmas referências. Nós precisamos ser um movimento onde a generosidade, onde o afeto, onde o amor nos conecte para a transformação real de uma nova sociedade. Eu tenho certeza que as mulheres negras brasileiras, as mulheres negras porto-riquenhas, as mulheres negras do Mississippi, as mulheres negras de Nova York, que estão conectadas com as nossas organizações, elas confiam em nós. Elas põem nas nossas mãos a confiança e o crédito que podemos fazer as transformações. E é com essa certeza que a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, que teve um papel fundante, importantíssimo em Durban, e carrega junto consigo, né, pós-Durban, essa tarefa de mobilizar cada mulher negra no Brasil, em cada canto que ela estiver, e dialogar com as nossas companheiras para fora do Brasil, no sentido da gente fazer essa revolução de mulheres negras no mundo, ou seja, fazer o globo rodar de uma forma diferente. Essa convicção. E Angela Davis contribuiu conosco no Brasil quando ela diz assim: quando as mulheres negras se movem, o mundo se move. Então, essa premissa é que tem nos fortalecido. A certeza é que somos nós, concordando com Cida, concordando com Jaribu, concordando com Doris, concordando com Genevieve, essa compreensão de que eles têm medo de nós, Doris. Eles têm medo de nós. Então, nós precisamos avançar. Mas não vamos avançar com as armas deles, vamos avançar com as nossas armas. Então, eu quero agradecer, quero dizer que a Articulação de Organizações de Mulheres Negras está de parabéns por essa convocação, quero dizer que o Kutni, nesse momento, né, nesse processo, a gente fortalece os nossos laços, a gente fortalece a nossa parceria, porque queremos um mundo para todas, todos e todes. Não é verdade que queremos tirar os homens da nossa luta. Somos nós que mais lutamos pelos homens negros. Somos nós que mais lutamos pela vida deles, porque eles são nossos irmãos, porque eles são nossos filhos, porque eles são nossos netos. E óbvio que para lutar por eles precisamos lutar por nós e precisamos conduzir a luta, porque, como disse Cida Bento, nós somos as que arrematamos, nós somos as que costuramos, nós somos as que articulamos para que o caminho seja tecido e essa rede possa fazer os enfrentamentos que nós necessitamos. Muito obrigada. Thank you very much. Gracias. E até a próxima, Melry, Priscila, as meninas que fizeram a tradução em Libras para os nossos espectadores. Obrigada a todos que nos escutaram até agora. Sigam a MNB Oficial no Instagram, no Facebook, e fortaleça essa luta, porque até dezembro de 2021, nós, mulheres negras, estaremos com a maioria das mulheres negras do mundo articuladas para um encontro, quem sabe 2023, 2024, não sei. Gostaria de convidá-las e provocá-las. De 29 a 31 de março, acontece no México o Fórum Geração e Igualdade, avaliando Beijing e Durban.
E no mês de junho acontece esse mesmo fórum na França. E todos esses fóruns serão virtuais. Por favor, se inscrevam, porque quanto mais nós participarmos de espaços para falar do nosso pensamento, para falar das nossas crenças, para falar do nosso projeto de mundo, mais avançaremos e conquistaremos aliadas. Porque o projeto não é para as mulheres negras, o projeto não é para o povo negro, o projeto é para todos, todas e todes pessoas do mundo. Boa tarde, um beijo grande para todas. Obrigada. Obrigada, Kutni, obrigada, Davi, obrigada, Filó, por essa participação incrível. Siga-nos no nosso Facebook, no nosso Instagram. Eu não sou uma mediadora muito boa, não, porque eu não entendo muito de tudo, mas estamos livres. Boa tarde para todas. Bye, bye. Dori.